agora a gente vai falar sobre a questão do transporte de cargas, porque no ano de 2020, por motivos óbvios, a gente teve aí um aumento das compras pela internet e, logicamente, também a questão do transporte das cargas. Para falar sobre o assunto, vamos falar com o especialista em logística de transporte, Paulo Fernandes. Paulo, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Paulo, me diz uma coisa, vamos começar falando um pouquinho de 2020, né? A gente teve ali as pessoas mais em casa e tal, e teve um aumento ali das compras, principalmente pela internet. Isso aí refletiu no transporte de cargas também, Paulo? Refletiu bastante, a gente teve uma alta na demanda do transporte aí nesse ano de 2021, superando algumas expectativas que a gente tinha no ano de 2020, né? Apesar de algumas questões aí pelo aumento do combustível, algumas situações que ocorreram aí nesse início de ano, a gente está otimista para esse ano de retomada da vacina e tudo mais. Pois é, você falou agora interessante a questão do aumento do combustível. O transporte hoje, ele é feito via terrestre na sua maior parte, avião? Como é que funciona esse transporte de cargas no Brasil? O transporte de cargas no Brasil, ele vem aumentando, o transporte rodoviário de cargas, para vocês terem uma noção, ele teve um aumento de 62% nesse ano de 2021, devido ao aumento do transporte fracionado, digamos, de carga, né? Porque o pessoal optou por menos prazo de entrega, por comprar em menos quantidade, digamos assim, devido à pandemia e tudo mais, né? Sim. E assim aumentando o volume de transporte rodoviário de cargas aí. Sim, e aí o transporte rodoviário de cargas envolve, claro, a questão do combustível também, manutenção dos caminhões, a questão das estradas, tem também aí uma coisa que não depende muito da transportadora, mas também de tudo que envolve daí o transporte por via rodoviária, né, Paulo? Exatamente, exatamente. E aí essa questão de fracionado, porque a gente tem as cargas de maior volume, então, juntas, que pode ser transportado de uma vez só, mas aí tem o cara comprou lá, por exemplo, um telefone celular, né? Aí com pequenas coisas, aí fraciona e aí isso envolve no custo do transporte também? Envolve bastante porque a gente trabalha hoje com a lotação, né, dos veículos para transferência. Isso é o que incide dentro do custo do transporte, além do combustível, né? Um dos maiores custos hoje que nós temos é o custo de transferência das mercadorias. Comprou em São Paulo para receber em Porto Alegre, você tem um custo de frete que ele comporta o combustível, o pedágio, né? E os custos aí de consolidação da carga. Isso incide o prazo de entrega, as questões, né, que vêm englobadas nessa questão. E você falou da questão da agilidade da entrega também. Hoje em dia o consumidor também, e depois eu queria que você falasse também na questão do rastreamento, né, das mercadorias, exato, que também é um diferencial muito importante. Mas hoje o consumidor quer agilidade, quer velocidade na entrega também. Com certeza. Hoje a ClickLog ela oferece uma rastreabilidade online, né? No nosso sistema ele é todo integrado com o nosso saque, né? Então ele posiciona o cliente em tempo real, isso é muito importante na atualidade, né? Hoje em dia você quer comprar um produto, você quer receber todas as informações, apesar de entender, né, o processo logístico de prazo de entrega e tudo mais, você quer pelo menos saber a informação, né? E nós trabalhamos na ClickLog em cima dessa questão, né? O cliente bem informado, com transparência, né? E trabalhamos forte nisso. A nossa equipe, mandar um abraço aí para o Thiago, para o Israel, que estão nos assistindo também. E eles, juntamente comigo lá, eu sou responsável pelo financeiro da empresa e uma parte comercial também, relacionamento com o cliente. A gente tem todo esse esforço voltado à informação ao cliente, suporte integrado, para verificar a real necessidade do cliente, né? E dentro deste quesito, né, atender a necessidade dele com maior, digamos assim, comodidade. Ele entender que está sendo bem atendido, ter um trabalho personalizado. Né? Porque tem gente que quer aquela mercadoria, aquela carga para ontem, né? Exato, Aí que entra a transparência, né, Cláudio? A gente é transparente com o cliente de ponta a ponta, então a gente trabalha com essa integridade e eu acho que isso vem nos trazendo uma confiança, né, com os embarcadores que a gente hoje opera, que são grandes indústrias do Rio Grande do Sul, principalmente,
então que nos depositaram a sua confiança com o decorrer do tempo, né? Com o decorrer das ações que a gente tomava, com transparência e tudo mais. E a questão do transporte hidroviário também é usado também, né? Ele é usado mais para transporte de grãos, na sua grande maioria. Sim. Enfim, não é um modal que a gente opera hoje, né? Mas faz parte, sim, dos modais de transporte hoje no Brasil. Para pequenas cargas, sim. Exato. Nem tanto para pequenas cargas, né? Mais para grandes cargas. Para grandes cargas. Cargas de grão. E a questão do transporte rodoviário, entra nessa conta, você falou que teve um aumento de 60%, entra nessa conta, por exemplo, os roubos de carga, que são muito frequentes no país também? Eu estava verificando ali, teve em torno de 13% de déficit, né? Sim. De roubo de carga do ano de 2020 para 2021. Isso é uma ótima notícia para nós, né? Caiu 13%? Caiu 13%. Opa! Né? Isso foi ótimo porque a gente tem todo o procedimento de gerenciamento de risco, trabalhamos com uma empresa que é especializada nisso, né? Para fazer a segurança? Fazer a segurança da empresa, das cargas, dependendo do seu valor, obviamente, né? Então, dentro desse quesito, eu acho que esse ano de 2020, que o pessoal ficou mais retraído, enfim, e mais em casa, sim, deu uma melhorada nessa questão do roubo, né? Sim. E a questão da pandemia especificamente, a questão das cargas. A carga, será que ela não pode ser um transportador, um vetor também do vírus? Tem uma questão de higienização? Como é que funciona isso? Eu acabei de saber ali uma notícia muito boa para o nosso setor de transporte, que o caminhoneiro hoje, o motorista, ele entrou como prioridade na vacinação. Opa! Isso é uma ótima notícia para nós do setor, né? Mas é verdade, que eles interessante. Entraram como prioridade. grupo prioridade para ser vacinado. Então, obviamente, eles correm mais riscos, claro, né? A gente está operando aí como trabalho essencial, né, hoje em dia. Sim. Então, observando essa questão, com certeza ele é um vetor, né, respondendo a tua pergunta. Sim. Ele é um vetor e, infelizmente, a gente está nessa pandemia que é uma situação grave para o nosso Brasil, Rio Grande do Sul e tudo mais. E ele agora ótima notícia, né? Entrou no grupo prioritário. É verdade. E teve também a situação também aí do aumento de diesel e tal. E se dá um protesto, por exemplo, como aconteceu lá em 2018, se não me engano, que a gente teve lá um protesto, isso aí também complica aí a questão do transporte. Daí tem que ter um plano B? Pois é, a gente está com uma promessa aí do presidente da República para dia 1º de março isentar PIS, COFINS e outros impostos aí federais, né? Essa é uma esperança que a gente está esperando aí, digamos, ansiosos, né? Porque nós temos um dos nossos maiores custos hoje no transporte rodoviário e que é repassado para o cliente final é o combustível, né? É o combustível. Então, se a gente tiver essa isenção a partir do dia 1º de março, será muito bom. Nós tivemos aí em torno de 15%, 15% o aumento atual, né, que entrou agora em vigor dia 1º de fevereiro, e no acumulado geral 27% aí o combustível aumentou. Então, sério? Chegou aí? Exatamente, de 20 para 21, e depois 27%. Nossa, claro que isso vai acabar impactando no custo do transporte para o consumidor final, né? Hoje a indústria, ela querendo ou não quer repassar para o seu cliente final para não ter uma retração das vendas, né? Mas sim, a gente entende que aos poucos eles, se caso não houvesse essa redução de impostos, vai ter que ser repassado sim para as indústrias, né? E automaticamente a gente tentar se adaptar, porque a gente não consegue hoje no mercado de transporte, como é muito concorrido, chegar colocando um aumento assim, sim, né? Repassando. De diversas maneiras, né? E a gente preza pelo relacionamento do cliente, a fidelidade, então a gente vai trazer com transparência e tranquilidade, né, esse custo extra aí que incidiu. Muito bem, muito bem. Então a gente tem aí uma perspectiva, então, Paulo, do mercado de transporte de cargas, e mesmo com a pandemia, otimista para 2021. Sim, otimista, porque a gente está aí com uma projeção de finalizar a vacinação, né, até o final do ano, se Deus quiser, todos torcem por isso. E isso vai, com certeza, refletir no nosso mercado
que é um mercado essencial, né, para nossas vidas, para todos nós. Até estava vendo alguns trechinhos da última entrevista que a gente fez para vocês. A gente falou sobre atendimento de mercados, gôndolas e tudo mais, né? E isso vai automaticamente melhorar o consumo do cliente e melhorando o nosso transporte também. Maravilha! Falando então com o Paulo Fernandes, especialista em logística de transporte da Clicklog. Paulo, obrigado pela participação, viu? A gente fica à disposição aqui e a gente espera que essa expectativa se confirme, então, e a gente vai acompanhar aí a questão da isenção do diesel, então, dia 1º de março. Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade, Cláudio. É uma honra aí estar contigo aqui. E a Clicklog está à disposição, aí segue nós nas redes sociais, no Instagram, @ClicklogTransportes. E a gente está aí à disposição. Maravilha. Obrigado, Paulo. Um abraço e um ótimo trabalho.